Recentemente nós tivemos vários trailers da animação nova de The Witcher, Sereias das Profundezas, que vai chegar aí no dia 11 de fevereiro e, honestamente, como vocês que acompanham o canal sabem, The Witcher é a obra da minha vida. Então, eu tô muito animado, ainda mais porque a Netflix, por mais que tenha errado bastante com aquela coisa que eles chamam de série, ela não errou nas animações. Geralmente eu escuto falar muito bem delas, mas também nós temos um grande exemplo envolvendo a própria franquia The Witcher, porque Sereias das Profundezas não será a primeira animação desse universo que eles fazem, porque em 2021 nós tivemos The Witcher Lenda do Lobo. Uma animação muito bem feita, com uma história incrível que elabora toda ela a partir de duas premissas simples: contar mais sobre o massacre de Kaer Morhen e contar a história do mentor do Geralt, Vesemir. E contando uma narrativa que não adapta exatamente o universo, mas expande ele. E além de ser algo que muitos fãs gostariam de ver e realmente gostaram da animação, também é uma grande porta de entrada para pessoas que simplesmente não conhecem o universo, não estão familiarizadas com ele. E hoje, com uma forma de preparação para Sereias das Profundezas, eu estou aqui para falar sobre a última animação que tivemos dessa franquia, e que pessoalmente eu gosto bastante dela. Mas antes de irmos pro vídeo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, muito prazer, eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes, como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu novamente, mas dessa vez para falar da animação The Witcher Lenda do Lobo. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Como eu havia mencionado anteriormente, The Witcher Lenda do Lobo tinha como premissa contar duas narrativas, que nós nunca tínhamos tido acesso anteriormente, nem nos livros nem nos jogos, a não ser por pequenos detalhes envolvidos nos diálogos, mas fora isso, nada muito detalhado. E eu me refiro à história do mentor de Geralt, Vesemir. E seja na série, nos jogos ou nos livros, o Vesemir já era um homem muito velho, com anos e anos de experiência, onde nós nunca tínhamos visto nada dele sem ser como um grande homem experiente. E outro detalhe que também muitas vezes é mencionado é sobre um evento que aconteceu no continente envolvendo os bruxos. E esse eu me refiro ao massacre de Kaer Morhen. Um evento que basicamente resultou no extermínio de inúmeros bruxos e que deixou basicamente a espécie deles em uma quase extinção. E depois daquele dia, nenhum novo bruxo foi formado lá em Kaer Morhen, restando apenas aqueles que a gente já conhecia antes: Geralt, Lambert, Eskel, Cohen e o próprio Vesemir. Esses são os clássicos, pelo menos. E é justamente sobre esse passado que essa animação conta. Mas, a partir do momento que ela quer contar duas histórias, que mesmo que estejam interligadas, ainda têm propostas diferentes, você deve se perguntar como ela faz isso. Claro, se você não viu a animação. Mas, basicamente, ela faz de uma forma brilhante a intercalação entre eventos do passado do Vesemir, com ele criança, explicando tanto as motivações que levaram ele a ser um bruxo, porque sim, diferente de basicamente todas as outras crianças que viraram bruxos, ele escolheu ser um. Muito por conta das condições que ele vivia e dos ambientes familiares que ele tinha. E mesmo que ele tivesse pessoas que ele se importasse muito e até amasse, ainda assim, suas ambições para sua vida eram muito maiores, o que levou ele a seguir esse caminho. E além dessa parte do passado explicar de fato a motivação dele, também explica todo o processo que torna o bruxo um bruxo, mostrando tanto os treinamentos que eles levam, que resultam na morte de vários outros jovens, como também nas mutações que eles passam, principalmente do teste das ervas. E essas cenas inclusive são bem brutais e conseguem explorar bastante o sofrimento que aqueles jovens passam para passar por esse processo, a tortura física e mental que ali tem, sabe, todo aquele peso que eles passam para se tornarem aqueles caçadores de monstros que a gente tanto conhece. E enquanto essas cenas meio que vão aparecendo como espécies de flashbacks, nós também temos outras narrativas se desenvolvendo, onde nós já temos um Vesemir mais velho, podemos dizer que no auge de sua carreira, onde ele, realizando seus contratos de bruxo, começa a descobrir diversos tipos de criaturas diferentes. E o que eu quero dizer com diferente é que elas parecem ser artificiais, sendo criadas a partir de várias mutações com seres que já existem. E isso leva a uma consequência tanto para os bruxos quanto para o povo, porque ambos acabam enxergando isso como algo que não deveria estar acontecendo. Isso, para várias partes da população, traz uma certa dúvida sobre os bruxos, que assim, eles já são muito menosprezados pela sociedade naturalmente. Mas a questão aqui é porque, como essas criaturas parecem ser artificiais criadas, os maiores suspeitos são os próprios bruxos, afinal, eles que sobrevivem da existência de monstros. E a partir disso nós temos a principal antagonista do filme, que é a Tetra, onde ela é a maior pessoa ali
que é uma feiticeira, né, contra os bruxos. Tanto por esse motivo, quanto por questões muito pessoais envolvendo o seu passado. E então nós temos o desenrolar tanto dela tentando convencer o rei ali a, sabe, tentar eliminar os bruxos de uma vez por todas, como também nós temos o desenvolvimento do próprio Vesemir em Kaer Morhen, conversando com o mestre dele, Deglan, o homem que treinou o Vesemir. Então, em teoria, ele seria tipo o avô do Geralt. E ele, inclusive, foi o responsável por trazer indiretamente o Vesemir até a Kaer Morhen, já que após conhecer Deglan, ele viu como era a vida de um bruxo e de como eles também eram recompensados por seus trabalhos. Isso chamou a atenção do pequeno Vesemir. Mas em meio a toda a situação no presente, entre aspas, os dois estavam conversando sobre o assunto. Sobre isso, buscando tentar achar uma solução para essa questão, porque, sabe, o Vesemir acha lá que de fato aquilo são criaturas estranhas, que tem algo além, sabe, dessas suspeitas acontecendo. Vesemir felizmente sabe das coisas que estão acontecendo, pois depois de ser preso por um incidente em um bar, ele acaba reencontrando Iliana. Porque vocês se lembram que eu mencionei que na infância ele tinha pessoas que ele se importava muito? Iliana era uma dessas pessoas. Basicamente, a paixão de infância de Vesemir. E aparentemente não era apenas de infância, mas também de sua vida, porque até mesmo depois de, sabe, décadas sem se ver, eles ainda sentem uma coisa pelo outro. E, inclusive, aqui um adendo, esse romance é muito bem feito na animação. E é uma coisa que traz muitas camadas pro personagem e também é uma relação muito interessante. Ainda mais por toda aquela questão de os bruxos não envelhecem com facilidade, enquanto a Iliana é apenas uma humana normal. Mas mesmo com uma diferença na aparência, os dois possuem a mesma idade, e ainda assim, a mesma paixão. E ela dá um certo suporte pro bruxo, alertando ele sobre a situação, mas também designando ele para uma investigação com a própria Tetra. Ambos vão ao local para investigar sobre essas criaturas estranhas que estão aparecendo. Tem vários diálogos bem interessantes ali sobre o passado da Tetra e sobre toda a relação dela que ela já tinha com os bruxos no passado. Cenas de ação muito legais. E após tudo isso, e também alguns detalhes da história, a verdade finalmente chega à tona. Os bruxos, de fato, estavam criando monstros novos, porque os monstros do continente já estavam entrando em uma espécie de extinção. O que colocava em risco não apenas o trabalho, né, dos bruxos, mas como também a razão de sua existência. E isso assustou bastante o Deglan, o mestre lá do Vesemir, que começou a entrar muito mais em estudos para criar seres mutantes. E assim, ele fez. E eu acho esse plot dessa animação fenomenal, porque ele quebra uma expectativa de que você esperava, não, os bruxos ali, eu acompanhei o Geralt nos jogos, nos livros, então os bruxos devem ser os mocinhos. E não, aqui eles que estão fazendo a merda inteira, entendeu? Estão prejudicando muita gente, estão sendo responsáveis pela morte de milhares de pessoas. E nisso, até o Vesemir concorda, sabe? Então, tipo assim, quebra uma expectativa. O nosso protagonista, obviamente, estava inocente de toda a história. Mas, tipo assim, ele faz com que a Tetra, que é a antagonista, ela seja a que tenha razão acerca dos bruxos nesse caso. Claro, ela ainda é cega pela vingança, mas não tira o fato de que as acusações que ela fez eram verdades. Tetra e Vesemir se separam. Vesemir vai confrontar Deglan ali sobre tudo que eles estavam fazendo e como aquilo era errado, enquanto Tetra finalmente tinha um argumento supremo de como exterminar os bruxos. E essa foi a motivação inteira de como o massacre de Kaer Morhen começou. Porque a partir disso, Tetra consegue, né, o apoio do rei, e então todo mundo parte. Os feiticeiros, no caso, partem para invadir Kaer Morhen, onde os bruxos ali já não estavam preparados para aquela invasão. E quando acontece, meus amigos, é um verdadeiro caos de destruição ali. Os bruxos, praticamente todos, são extintos, mortos brutalmente. E isso resulta num massacre basicamente completo, incluindo o próprio Deglan que morre. O único que fica vivo daquele combate é o próprio Vesemir, completamente horrorizado por tudo que ele vivenciou. Inclusive, Iliana estava ali tentando ajudar de alguma forma, e ela acaba sendo atacada fortemente. E por conta da ajuda que ela tinha feito antes, ela acaba revelando antes de morrer que ela tinha ajudado os jovens bruxos a fugirem, aqueles que iriam ser a próxima geração. Então, naquele momento, Vesemir sai dali com Iliana, vão até um lago onde os dois, sabe, costumavam brincar ali, observar na infância, e ela morre ao seu lado, resultando em uma cena muito dramática e belíssima do personagem. Dois personagens. A Iliana é uma personagem incrível, inclusive é um par romântico maravilhoso pro Vesemir. Eu queria que ele tivesse um final feliz, mas
não foi a realidade da história. Depois disso, ele corre para procurar os bruxos que conseguiram escapar, e enfim, os encontra. E a partir daquele momento, ele assume para si a responsabilidade que Dagon também tinha o dado: cuidar, treinar e passar toda a sabedoria que ele tinha para os novos bruxos que viriam a existir, sendo eles Geralt, Lambert, Eskel e Cohen. E acredito que esses nomes a gente conheça muito bem. E, embora seja dessa forma que a animação acaba, nesse cenário épico que a gente consegue ver como as coisas aconteceram dali pra frente, a gente já sabe tudo o que aconteceu, é interessantíssimo a gente analisar como as coisas decorreram a partir disso. Vesemir sofreu um trauma muito grande com aquele massacre. Além de ter perdido basicamente todos os amigos que ele tinha, perdeu seu mentor, o cara que ali foi um pai pra ele, ele também perdeu o amor da sua vida, a Illiana. E devido a todo esse trauma que ele tem, um fator que talvez a gente consiga compreender ainda mais é por que não existem bruxos. Por mais que, claro, muitos conhecimentos tenham sido perdidos lá no massacre de Kaer Morhen, a gente também tem em evidência o trauma inteiro que ele passou. E isso faz pensar em como não valeria mais a pena todo aquele sofrimento. Bruxos já são praticamente julgados em toda a sociedade. Imagina só, ter a chance de toda aquela desgraça acontecer de novo. Isso assusta, até mesmo um cara que é mais forte do que basicamente todo ser humano. E a animação, ela consegue evidenciar vários desses pontos de uma forma brilhante, é sério, porque a gente vê toda a construção dele desde sua infância, como alguém que queria ambição, sabe? Queria conquistar dinheiro, várias coisas assim. Queria se livrar da miséria que ele vivia. Até ele se tornar o auge lá da sua carreira, onde ele... Tem uma montagem que é após o teste das ervas, onde simplesmente a gente vê ele sendo um bruxo, assim, é muito boa. A trilha sonora dessa animação também é excelente e consegue montar muito bem a sensação de várias cenas. Eu tenho salvo aqui no celular várias trilhas sonoras, é muito legal. E a gente vê, sabe, passar de uma pessoa com muita ambição pro auge da carreira dele, até ele entender o verdadeiro significado da sua vida, se encontrando com as pessoas que ele ama, se encontrando com as revoltas que ele tem pra fazer o certo. Porque ele não hesita em simplesmente chegar no seu próprio mestre e falar: tá fazendo merda, você tá errado, vamos ter que fazer a coisa certa aqui. E infelizmente não deu pra reverter a situação. Pelo menos não da maneira mais ideal. Até chegar naquele final onde ele tá isolado e responsabilizado por cuidar dos novos bruxos. E sabe, eu quero dar um destaque aqui pra essa história que eu acho simplesmente fenomenal. Essa animação, ela é a melhor coisa que a Netflix fez com a obra The Witcher, porque além dela ser muito boa no geral, e ela simplesmente expande esse universo. E ela expande sem desrespeitar a obra. Ela é muito boa e ela, sabe, você vê o carinho e a ligação que ela tem com a obra original do Andrzej Sapkowski. Diferente, inclusive isso é muito bizarro, porque é uma inconsistência da própria Netflix. Porque simplesmente a gente tem de um lado The Witcher Blood Origin, que é uma expansão do universo terrível, que desrespeita a história do Andrzej Sapkowski, que é um lixo, e do outro nós temos A Lenda do Lobo, que ela é uma expansão do universo tão bem feita, mas tão bem feita, que respeita a essência dos livros e dos personagens que ela se propõe contar, que sinceramente, eu estou lendo os livros aqui no momento e eu considero essa animação canônica, porque tipo assim, a história dela não desrespeita nada. Claro, existem ali uma inconsistência ou outra, mas que você, tanto faz, sabe? Não é algo que tipo assim, fica tão atrapalhando a sua experiência, não, são um detalhe ou outro, porque pelo menos até onde eu li aqui, ela faz sentido, ela se encaixa em toda a narrativa, e isso é muito bom, sabe? É como se fosse uma expansão do universo muito legal. Então, tipo assim, é claro, ela tem liberdades criativas envolvendo a obra The Witcher pra deixar visualmente bom. Por exemplo, os sinais de bruxo, que isso é inclusive uma liberdade criativa até dos jogos, porque, tipo assim, nós temos os sinais no livro, eles são muito mais fracos do que a gente vê, tipo aqui, que parece um bagulho de Dragon Ball, ou dos jogos que o Geralt lança um bagulho mega forte, sendo que não. Nos livros eles são coisas mais fracas. São como se fosse para dar um suporte a mais. Ou também uma das principais inconsistências, né, com os livros aqui são as idades dos personagens. A idade do Vesemir não faz sentido em comparação ao que dizem nos livros e por aí vai. Mas pra mim, sinceramente, isso daí não, sabe, não tira toda a experiência que eu tenho. Então, se você gosta de The Witcher, ou tem interesse em conhecer esse universo, por favor, veja essa animação, recomende essa animação, ela é muito boa. Sinceramente, me deixa muito confiante pro que a gente pode ver em Sereias das Profundezas, que vai ser uma animação baseada no conto Um Pequeno Sacrifício, que é do livro A Espada do Destino, segundo livro da franquia, que é um conto, e é muito bom.
E como a Netflix acertou muito com essa animação, tanto no quesito narrativo quanto no quesito técnico, porque o traço aqui também é muito lindo, a fluidez é muito boa, os designs dos personagens são incríveis, então eles acertaram muito aqui. Então eu creio que também vão acertar. Inclusive trouxeram o Sérgio Moreno de volta. Tô bem ansioso aqui. E enfim, acho que esse aqui foi o vídeo. Resolvi falar de uma obra que eu gostei bastante, tanto pela questão da franquia em si, como da questão da própria obra aqui que eu tô falando. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu gostei. E se você quiser continuar acompanhando os vídeos aqui do canal, por favor, se inscreva no canal. E ative o sininho de preferência. No mais, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Me siga lá nas outras redes sociais se você quiser. E até o próximo vídeo. Tchau!